Não, mas Olá, pessoal, vamos chegando aqui. Hoje eu fui convidada para ficar no papel de mediadora. Eu queria convidar o professor Sandro Tonso, nosso colega da FT, o qual eu conheço desde o milênio passado, e ele tem um trabalho muito bonito em educação ambiental. Ele vai continuar depois da sua apresentação. O professor Rafael Dias, que é nosso colega aqui na FCA, do Núcleo Básico Comum, certo? Pessoas, queria agora só olhar para vocês. Eu conheço alguns alunos que fiquei muito contente por ver aqui vários alunos da ciência do esporte. Por favor, quem é? Tem um aluno que eu conheço da engenharias. Quem mais é da engenharia? Levanta a mão. Uau, que legal! Porque esse tema é muito bacana a gente discutir juntos, né? Da tecnologia, da velocidade. Tem alguém da ADM? Muito bem, que bom, eu acho muito legal a gente interagir, ok? Eu me chamo Joseli Rimoli, eu sou professora de saúde coletiva e já adianto um pouco, se nós tivéssemos fazer hoje algumas perguntas sobre o problema da mobilidade, a nossa pesquisa com certeza seria interdisciplinar. E esse encontro aqui, ele é muito fecundo, porque nós temos identidades no modo de produzir ciência, na questão do ensino, e o que nós somos 3 micos dourados em extinção. Nós 3 achamos importantes e nos dedicamos a projetos de extensão, certo? Comunitária. O professor Rafael já foi assessor na Pró-Reitoria de Extensão. Então, nós pensamos a universidade enquanto um lugar potente, um lugar de trocas. Então, sejam muito bem-vindas. Quero agradecer à professora Laís por ter me convidado no papel de saúde coletiva. Mobilidade é uma questão importantíssima e nem sempre tem o espaço que deveria. Quero lhe agradecer por eu ser mulher, estar aqui nessa banca, nessa mesa, e agradecer porque eu sou portadora, né, eu tenho dificuldade de deambulação e a gente precisa de ter espaço para discutir essas questões. Nós vamos convidar os professores a conversar. O meu papel é só de estimular o debate, ok? Vou convidar o professor Sandro para iniciar a sua fala. Obrigado, João. Bom, boa tarde a todos. Eu ia começar, além do agradecimento, né, do convite, eu ia começar justamente lembrando uma coisa que a Jo já falou. As pessoas que eu conheço aqui da FCA são todas as pessoas que eu conheci na extensão, pela extensão, né? Todos os professores que eu... não vou falar todos os nomes, porque é capaz de esquecer algum. Mas é todo mundo, de uma forma ou de outra, pela extensão. O que é uma coisa interessante. Se vocês têm dúvidas sobre o que é extensão, conversem, perguntem. É mais do que vocês imaginam, provavelmente. A gente é muito mal educado em extensão na universidade. Bom, o convite de falar de mobilidade, a primeira resposta que eu dei para isso, eu não entendo nada de mobilidade. Se você me mover, né? Mas, não, eu quero mesmo que você viaje. Então, tá bom, vamos lá. Então, vamos viajar. Eu vou ter... Como é que está a minha coisa? É aqui? A gente é induzido a ser passivo, assim, né? Tem que fazer uma outra coisa, João, aqui, tá? Já foi. Muito bem. A minha história, então, Laís, eu tenho uma patada,
A minha história de professor de educação ambiental aqui na unidade vizinha me permite discutir com vocês. Por quê? Porque eu vejo que a questão ambiental não é uma questão estritamente ambiental no sentido ecológico, mas entendo que a questão ambiental é principalmente uma questão política, uma questão de modelos que a gente tem de desenvolvimento, de forma como o ser humano, de modo geral, se organiza no mundo. E a mobilidade é uma das questões centrais da forma como o ser humano, os seres humanos, as sociedades se organizam no mundo. Então, por isso que eu aceito essa conversa. E aí eu tentei fazer uma fala que vai no seguinte sentido. Tem muitas perguntas, eu vou partir de perguntas para fazer as minhas colocações, as minhas experiências, como eu penso cada uma dessas perguntas, e com certeza a gente não vai ter, no final, um desenho claro. Está brincando aqui um percurso meio caótico, meio de caleidoscópio, ou meio de um quebra-cabeças que falta peças. Né? E as peças que faltam, vocês vão ter que completar à medida que faça sentido para vocês. Eu tenho me habituado a transitar bem no caos, né? Andar tranquilamente em coisas que eu não me sinto seguro. Talvez porque, poucos anos de aula, né? Um tempinho, né? Estou me aposentando. Talvez a gente, tendo o horizonte na frente, né? Aonde eu quero chegar, o caminho que eu vou fazer para chegar lá, quase que não importa muito. Todos os caminhos levam se eu tiver um objetivo claro. Então, tenho me movido com bastante calma no caos. Principalmente porque do caos podem surgir ideias que não existiam previamente. Né? Daquilo que a gente chama de caos, finalmente, o caos simplesmente é uma ordem que eu não conheço. É uma coisa que eu não sei colocar dentro das minhas caixinhas, aí eu chamo de caos. Né? É tipo mãe que entra no quarto da gente e acha que está um caos. Não está um caos, está só para a organização de vocês. Não é caos. Vocês se acham perfeitamente dentro daquela confusão. Né? Deu para entender claramente o que é de caos? Tudo bem. E é isso. Então, talvez eu faça reflexões soltas, que talvez incomodem alguns, talvez estimulem. E, nesse sentido, eu queria deixar claro que, para mim, essa conversa que nós vamos ter é uma conversa dentro da FCA, quer dizer, dentro da instituição de ensino. Se a gente estivesse dentro de uma secretaria de transportes, seria uma outra questão. Se a gente estivesse dentro de uma secretaria de saúde, seria uma outra questão. Mas como é dentro de uma instituição de ensino, é fundamental que a gente problematize e produza espaços de educar. E aí, o que é educar? Para mim é bastante importante entender que educar não é transferir nada para vocês, não é treinar vocês, não é adestrar vocês, mas educar é um processo de problematizar, através do qual cada um de vocês acaba trabalhar com duas coisas. É um processo através de cada um de vocês acaba chegando mais próximo do objetivo de vocês. A gente estava brincando, né, que eu não... Você está brincando com sério, né, que eu não sou educador, nunca fiz nenhuma disciplina daquela pedagogia, mas tem a minha definição de educar. E eu digo que educar é um processo através do qual cada um chega mais perto de si mesmo. É um processo de construção de identidade. Né? Então, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber que energias eu tenho para chegar aonde eu quero chegar. E educar é esse processo de você se conhecer melhor, de você descobrir energias e forças para você ir em uma certa direção. E, para mim, a problematização é a principal questão. Ninguém se move com respostas, a gente se move com perguntas. Né? Quando você tem uma resposta de uma coisa, acabou, fecha e vai para a próxima pergunta. Então, eu acho que o papel nosso é trazer perguntas. Bom, a primeira é mobilidade. Né? Que raio de palavra é essa? Aí eu brinquei assim, né? Opa! Então, uma vez a gente trabalha mobilidade. E aqui? Cá estamos nós, lá em cima, à esquerda,
também estão no meio desse negócio todo. E aí eu comecei a brincar um pouquinho no computador, na internet. O meu filho já fala, quando tem alguma pergunta, ele fala: pai, faz um OK Google. Estamos perdidos. Né? O meu pai fazia uma enciclopédia na mesa. Dá um OK Google quando você der uma pergunta. Então eu comecei a pensar um pouquinho, né, se a gente está imóvel ou não. Então, mesmo parado aqui nessa sala, a gente está em velocidades astronômicas. Né? Eu calculei o círculo do Trópico de Capricórnio, onde nós estamos, dividido para 24 horas. Então, só de rotação da Terra, nós estamos nos movendo a 1.530 km por hora. Mas a Terra está se movendo em torno do Sol. E a translação também envolve a gente 107.000 km por hora. Mas o Sistema Solar também se move dentro da Via Láctea a uma velocidade de 877.000 km por hora. E a Via Láctea também se move em direção, não sei bem da onde, né? A partir do Big Bang, que está se afastando não sei do que, a velocidade de 2 milhões de quilômetros por hora. E a gente entra falando: calma, fica parado, né? Calma, eu falo para o meu filho: calma, não tem. As coisas estão em velocidades absurdas. Alguém assistiu o que foi proposto, o videozinho, A Roda? Quem vai conversar aqui não viu, né? Não é saudável você conversar aqui não viu. Mas é interessante, você viu? Vai se divertir. Vai se divertir. É interessante porque a roda traz essa história das velocidades, né? Um mundo, a história do mundo vista por duas rochas, e de repente vai no slow motion, vai em velocidade muito lenta para as rochas e velocidade nossa. Né? Então, para as rochas nós estamos parados. Para a gente, aliás, para a rocha nós estamos a velocidades absurdas, mas para nós as rochas estão paradas. Na verdade, estamos todos andando a cada um à sua velocidade. Muito bem. Então eu comecei a fazer um monte de perguntas. Além de como nos mover, e aí eu acho que Jô e Rafa podem trazer um pouco dessas discussões, e todos nós discutimos isso, né? Nesse momento aqui, vocês, não sei quantos vocês são X pessoas, algumas vieram aqui para FCA a pé, outras vieram de bicicleta, outras vieram de carro, outras vieram de ônibus, ninguém veio de helicóptero, eu espero, né? Mas cada um vem de um jeito, e um como é bastante importante, como nos mover. Mas eu tentei pensar outras perguntas, né? Por que nos movemos? Para onde nós nos movemos? Não, para quem não foi legal, eu errei. Para que nos movemos? Para quem não? Eu estudo para quem? Para quem? Em direção de quem nos movemos? Quem se beneficia com cada uma das respostas acima? Se a gente se movimenta a pé de um jeito, de carro de outro, se a gente vai numa direção ou em outra, se vai na outra direção é outra. Quem se beneficia, quem evidentemente se prejudica. Porque aí tem uma questão bastante interessante, né? Nós vivemos num mundo que está organizado de modo tal que quando alguém se beneficia, muita gente se prejudica. A forma como a sociedade está organizada é tal que, quando alguém se destaca, é que muita gente está indo para trás para poder apoiar, não conscientemente, quem está indo para frente. Esse movimento aqui é interessante a gente pensar. Né? Vocês estão na universidade. Quem não está na universidade? Por que vocês estão aqui e não outros estão aqui? Por esforço próprio? Vocês acordaram cedo todo dia, 5 da manhã, durante 3 anos para estar aqui? Ou há outras condições que fazem com que a gente esteja num certo lugar e não esteja em outro? Essas discussões precisam ser feitas. Estou esquecendo, né? Então vamos lá. Então, por onde se mover? Né? Essa é uma das primeiras perguntas que eu me coloquei. E uma das perguntas é: quem determina os caminhos? O texto do Newton Santos fala um pouco sobre isso, mas há outros. Quem gosta dessa história da mobilidade, da velocidade, o tempo na cidade, é outro texto do Newton Santos interessante. Ele fala um pouco sobre mobilidade urbana, né? Sobre onde que a gente passa avenidas e onde passa ruas.
Né? Por que em alguns as avenidas existem em certos pontos e não em outros? Que parece que não é bem a lógica nossa, atende a uma outra lógica. Né? Então, quem determina os caminhos nossos? Quem determina os caminhos mais rápidos e os caminhos mais lentos? Né? Teve uma época que eu dava uma disciplina chamada Planejamento Ambiental, aqui na UFT, e era muito comum a ideia de que as cidades crescem de modo desordenado. Todo mundo fala isso. O planejamento desordenado, o crescimento desordenado, uma cidade não planejada. E vocês creem mesmo em planejamento, em não planejamento, o crescimento desordenado? Eu não creio. Eu não creio. Quando a gente tem... eu não sei segurar o texto. Quando a gente tem... Quando a gente tem... Dá para vocês até que estão nesse campo aqui um pouquinho? Uma mancha urbana aqui, e aí, de repente, nós somos proprietários de uma gleba de terra, aqui, mas não temos grana para poder investir na urbanização de toda essa gleba. Então, a gente vai investir em metade, ou na área A, ou na área B. Vocês, como investidores urbanos, vão preferir investir primeiro no arruamento, na urbanização da gleba B ou da gleba A? B. Alguém investiria na gleba A? Primeiro urbanizar a gleba A e depois a gleba B? Ninguém? Pouca gente com vocação para ser milionário. Os investidores imobiliários investem primeiro na gleba A. Mas, Sandro, tem um vazio aqui. Sim. Assim, a prefeitura vai cobrir esse vazio. A prefeitura vai passar linha de ônibus, luz, esgoto, água. Esgoto talvez, né? Mas vai passar água, luz, algum postinho vai vir para cá. E essa gleba que valia X, porque não tinha nada de urbanização, quanto ela vai valer daqui a 10 anos? 10x? 20x? Né? Então, a gente tem uma cidade cheia de buracos que eu tendo a não achar que seja um crescimento desordenado, mas um crescimento absolutamente ordenado pelo capital imobiliário. Quem é dono de terra não é trouxa. E bota o prefeito que quer lá, bota a Câmara que quer lá, bota o secretário de planejamento que quer lá. E aí o crescimento é absolutamente ordenado, planejado. Só que não é planejado pelos nossos interesses, planejado por outros interesses. Então, quem determina nossos caminhos precisa se perguntar. Quando abre uma avenida nova, ela une o que com o que? Milton Santos diz que une 100% de capital. Sempre onde rola dinheiro. O centro comercial mais forte, o financeiro, com o aeroporto, com, de repente, sei lá, algum centro de residencial importante. Então, percebam na cidade de vocês, as grandes vias onde as pessoas se movem mais rapidamente, une o que com o que. Aí a gente começa a entender quem determina os caminhos da gente. Porque a gente vai, segundo uma coisa que eu vou desenvolver um pouco mais para frente, a gente sempre tende a se movimentar de um modo mais rápido. A gente quer chegar mais rápido nos lugares. Eu também truco isso. A gente pode definir nossos próprios caminhos? A gente não constrói estradas, a gente não constrói avenidas, eu tenho certeza disso. Mas, até metaforicamente, tem caminhos que são mais facilitados para a gente. Tem os caminhos que são mais dificuldade. Quando a gente está no ensino médio, algumas profissões, algum tipo de formação profissional tem mais apoio da família, do mercado, do que outros. E a gente acaba optando por certos caminhos, por quais critérios mesmo? Por critérios externos ou internos? Então, quem decide, e quanto a gente consegue definir os caminhos que a gente faz? Aí não estou falando só do caminho físico, mas do caminho de vida, do caminho que a gente faz, da mobilidade que a gente faz com pessoas. Para quê? Esqueci. Desculpa, gente. Não, é eu que tenho que pensar. Para que a gente se move? Né? Ou seja, qual é o objetivo da gente se mover?
E aí, a gente quer se mover mesmo? Eu peguei 2 exemplos que eu gosto bastante. O primeiro é um filme, tipo Sessão da Tarde, eu acho, um filme chamado Turista Acidental. O ator principal é o William Hurt. Ele faz o papel, você viu o filme? Antigo. Ele faz o papel de um cara que escreve, quando a gente viaja para o exterior, roteiros de viagem. Né? Roteiros de viagem para americanos que estão viajando na Europa. E é curiosíssimo, isso que eu estou falando não é o tema do filme, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Que ele escreve guias de viagem para americanos que vão para a Europa, mas, e aí eu vou usar uma conjunção adversativa, mas, porque é contra a ideia de mobilidade, ele identifica na Europa o restaurante que faz hambúrguer igualzinho àquele que você encontra no Texas. O hotel que tem um colchão muito macio como aquele que você tem no céu. Ele vai descrevendo a Europa, ele busca na Europa tudo aquilo que o turista americano gostaria de encontrar se não tivesse saído de casa. Encontrar lá na Europa as coisas igual àquilo que ele tem em casa. Ué, para que viajar? Para que se mover? Se é para você encontrar você mesmo lá na frente. Então essa é uma discussão que esse filme não traz, mas que para mim gritou, né? Se perderam essa discussão aí, e é muito bacana. O cara faz esse esforço mesmo. E é a mesma coisa que eu chamo de, não sei se mais gente chama, de paulistanização do sul de Minas. Que é um processo que está acontecendo no sul de Minas. Inicialmente, eu vou falar do sul de Minas como um genérico, não exatamente político, administrativo, mas tipo Campos do Jordão, Monte Verde, Monteiro Lobato, que é tudo São Paulo ainda, né? São Francisco Xavier, mas também Extrema e também, me ajudem, Cambuí, Bueno Brandão, Gonçalves, uma série de cidadezinhas que tinham uma característica de ser de Minas, que não é igual a ser de São Paulo, capital. Então tinha uma culinária específica, tinha uma velocidade específica, tinha um cheiro diferente, e você começa a achar casa de sushi lá, você começa a ter pizzarias boas, está virando uma espécie de Vila Madalena no sul de Minas. Então, para que o paulistano sai de São Paulo para ir para o sul de Minas, se é para encontrar as mesmas coisas que ele já encontraria na Vila Madalena? Eu sei que eu estou exagerando, mas tem alguma coisa que quando a gente se move, a gente tem um para que é importante, né? A gente quer mesmo encontrar o outro, a gente quer mesmo sair de nós para encontrar alguma coisa diferente de nós, ou temos algum receio de fazer isso? Não, agora eu consegui pensar. Por que traçar caminhos novos, então? Né? Se existe essa dificuldade. A primeira pergunta que eu fiz é, vocês vão perceber que só tem perguntas, tá? Não tem uma resposta. Vocês que seguirem depois na prova vai cair essas respostas. É possível que os caminhos que já existem satisfaçam a todos? Pensa da forma mais ampla, mais genérica possível. Não só caminho, estrada, rua, mas percursos formativos, né? O que já existe, será que é possível que atenda a todo mundo aos... Quantos bilhões nós somos? 8? 8 bilhões de pessoas conseguem se satisfazer com os percursos que já existem? Ou a gente sempre vai ter que se encaixar em alguma coisa, se adaptar? Não era bem isso que eu queria fazer, eu queria fazer um curso assim, um de engenharia e tal, mas que tivesse um pouquinho de sociologia, que não tem, ou isso aqui. Né? Então parece que a gente tem alguma coisa e é necessário que a gente busque novos caminhos. Até porque nós somos diferentes uns dos outros, nós não conseguimos nos adaptar. Mas tem o problema do MEC de certificar as atribuições, é o problema deles. Certo? Mas o que é importante para nós é tentar descobrir novos caminhos. Aliás, há um slogan que foi utilizado bastante fortemente no Fórum Social Mundial. Socorro, a partir de quando? Vocês não sabem o que é Fórum Social Mundial, é verdade. A partir de 90, quanto você tem? Tenho 10? Não. Ok, Google. Fórum Social Mundial. Ok, Google, entre aspas, um outro mundo é possível.
Porque é justamente isso. A gente vive um processo de hegemonização, ou seja, um processo de transformar todo mundo na mesma coisa. Se a gente pedir para levantar agora, ver quantos estão usando jeans, a gente vai ficar assustado com o número de pessoas que usam jeans. Quando as pessoas vão para lá e nem sabem o que vão pedir, peguem um refrigerante, todo mundo tem uma marca. Mas refrigerante, né, a gente parece que tem um certo modo padronizado e a gente não consegue se mover dessas coisas que são padronizadas. Estamos todos, palavra um pouco pesada, estamos todos colonizados. Colonizados. Eu não sei o que a gente comemora no dia 7 de setembro. Sinceramente, não sei. Porque independência falta muito ainda. E estamos indo para trás a passos largos nesses últimos 1 ano e meio. Pesquisem outro mundo possível, gente. É muito interessante. Muito bem. Então, com qual velocidade que a gente quer, a gente precisa ou quer se mover? A gente vive, como diz lá o Milton Santos, uma sociedade que o imperativo é da velocidade. Parece que ser veloz é uma qualidade em si. Ser veloz é bom, independente de desculpa, mas por que veloz? Veloz como? Veloz quando? Veloz à custa de quê? À custa de quem? Né? Tem uma discussão sobre velocidade que é bem interessante. Eu vou falar de uma palestra que eu dava no começo do curso na FT, e eu dizia assim que o percurso acadêmico que a gente faz deveria ser, mais ou menos que não estimula isso, devia ser como um passeio numa mata. Todo mundo já fez? Pega um domingão, gostoso, junta 6, 7 pessoas, mochila nas costas, um pouquinho de água, um lanche, vamos andar na Serra do Mar? Vamos ir na Serra do Japi? Vamos passar um pouquinho? Tudo bem. É legal, o grupo sai, temos que chegar até o lugar, um chega primeiro, outro lugar. É essa a ideia? Alguém chegar primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, ou a ideia é todo mundo andar junto? Foi gostoso andar junto, independente de quem chegue primeiro. Mas não é isso, e eu acho que a educação tem que ser assim. Eu acho que o processo de formação que a gente tem, desde o infantil 1 até o pós-doutorado 4, devia ser todo mundo junto. E não de dar bolsas de iniciação científica para quem já é melhor. Não tem sentido. Se a pessoa já é melhor, não precisa de estímulo para melhorar ainda mais. A não ser que seja uma competição. E eu não creio em competição aqui dentro. Eu sei que é isso que a gente vive, tá? Eu não vivo em AF, tem um negócio diferente, exatamente igual a todas as outras unidades. Me parece um absurdo para o Brasil, para a universidade pública, que está pensando em formar uma sociedade, pensar em distinguir as pessoas entre os melhores e os piores, e não pensar em formar um coletivo de pessoas que pensam no Brasil como um todo. Então, essa ideia de velocidade, para mim, é assombrosa, é assustadora. A gente tem essa questão da velocidade aparecendo em diversos âmbitos, né? Mesmo nessa dicotomia urbano-rural, né? O urbano é o jeca, é o atrasado, é o que não tem celular, o celular não pega. E na cidade não, a cidade é tecnológica, é rápida. Bom, aí eu entro nas áreas de vocês que são muito melhores. Eu tenho essa ideia de distinguir um negócio que é atrasado de uma coisa que é avançada. E a velocidade é uma das características principais dessa distinção. O Milton Santos fala em diferentes culturas, diferentes velocidades. Né? Gente que está com velocidades mais lentas, talvez não seja porque não consegue se mover de modo mais rápido, né? Porque acha legal se mover daquele modo. A questão da velocidade, para mim, portanto, tem muito a ver com o objetivo que a gente tem. E deixa eu perguntar se para vocês faz sentido isso que eu falei. Se o objetivo é chegar ou se o objetivo é ir. Faz sentido para vocês essa diferença? É a primeira vez que eu estou falando essas coisas. Não sei se faz sentido para você. Para mim fez, mas de madrugada as coisas fazem outro sentido. Se o objetivo é chegar, aí tem uma outra palestra que eu dava na calorada. Como a gente é bobo como professor, né? A gente queria receber os alunos no primeiro dia, com os veteranos querendo cortar tudo deles, e a gente botava dentro lá da PA7, fechava as janelas,
ainda não era aquela janela de madeira que tem agora, e ia dar uma palestra de um professor, e eu ia dar palestra com 100 e tantos, sei lá quantas pessoas que entraram. Absurdo, o pessoal estava desesperado com as tesouras lá fora, e a pessoa pensando, um idiota, um ano aqui falando, não tem nenhum sentido. Aí nós achamos que não era legal fazer isso e deixávamos, quando os veteranos calmavam um pouco mais as tesouras, a gente fazia. E aí tinha uma conversa que, assim como essa história da velocidade, né, de andar em grupo ou de um competir com o outro, fazia uma conversa sobre a diferença de estrada vicinal e autoestrada. Tudo bem estrada vicinal? O que é estrada vicinal? Quem que andou numa estrada vicinal? Como é uma estrada vicinal? Normalmente ela tem um pouco menos de infraestrutura que uma grande estrada. Um pouco menos de infraestrutura que uma grande estrada. Ela liga normalmente cidades menores. Liga cidades menores. Aqui eu andei tinha muita mata em volta. Tinha muita mata em volta. O que mais? Alguém conhece uma estrada vicinal? Que palavra é essa, vicinal? O que quer dizer vicinal? Etimologia. De onde vem? Vicinal. Alguém conhece italiano aí? Sabe ler vicinal em italiano? Né? Então, vicinal. Vicino. Vicino, alguém conhece essa palavra do italiano? Vicino é vizinho ou perto. Perto e vizinho, em italiano é a mesma palavra, portanto em latim também. Estrada vicinal é uma estrada vizinha, é uma estrada perto. Perto do quê? Talvez perto da mata, né? Mas fundamentalmente perto daquilo que a autoestrada não é perto. A autoestrada é uma estrada para quem? Para auto. Sim. Essa é a última. Está vendo uma corrida atrás? Uma autoestrada é uma estrada para carros, né? Então, o objetivo de quem? Ninguém curte a Bandeirantes. Né? Ninguém curte, sabe? Qualquer uma dessas autoestradas, né? Por quê? Porque o objetivo é chegar o mais rápido possível do outro lado, porque eu quero chegar. Então, o meu objetivo na autoestrada é chegar. Diferentemente do objetivo da estrada vicinal, que é ir. O caminho me interessa tanto quanto a chegada. Certo? Então, a estrada vicinal, e eu gosto muito de estradas vicinais, acabei de passar e cumprimentei o seu Moacir na estradinha de Cosmópolis para Anhanguera. O seu Moacir me vende laranjas desse tamanho que eu faço doce de laranja. E ele só tem uma laranja grande e dentro é vermelha, que nem grapefruit, que eu gosto muito de comer porque é uma linha. Então, só ele tem essa árvore aí e eu compro dele. Não tinha hoje. Por isso que eu cheguei quase em cima da hora. Porque eu parei, seu Moacir, tudo bom? Tem laranja? Não tem, já foi, não tem. Então, é isso a estrada vicinal. Mas aí, o objetivo do transporte é outro. O objetivo da mobilidade não é chegar. O objetivo da mobilidade é ir. A outra historinha que eu queria comentar é a história de uma professora do primário, que a gente está fazendo um trabalho lá em Campinas, na Escola Padre Silva. Fizemos um trabalho de primeiro ano do ensino fundamental, e aí nós fomos conversar com a professora, eu, a minha aluna, fomos conversar lá, e ela deixou uma assistente na sala, e disse, bom gente, nós acabamos de fazer uma visita numa coveira lá do Jardim Garcia, vamos fazer um desenho, vamos ver quem termina o desenho primeiro. Puxa, Daniel, qual é a qualidade de terminar um desenho primeiro? Por que estimular alguém a terminar o desenho primeiro? Claro que ela não tinha resposta para isso, porque ela também falou isso sem pensar. Porque a gente tem, como diz o Milton Santos, uma idealização de ser veloz como ser bom. E, na verdade, para algumas coisas é absolutamente absurdo pensar em ser veloz e ser bom. Por fim, vejam que a minha radicalismo falou de mobilidade, eu comecei a pensar em velocidade, não na mobilidade. Eu vou destoar demais. Então, deixa eu pensar em mobilidade, mas eu tinha muita vontade de chegar também nisso, essa questão de mover-se a qual velocidade, por quê, como, quanto que me interessa mais. Caramba! Tem gente aqui, não é nem da FT, né? Lá do IEL. E aí eu comecei a estudar um pouquinho o movimento slow food, slow movement, slow life, que é exatamente a oposição ao fast, né? O fast food. Se alguém conhece, ou se alguém não conhece,
né, esse movimento slow movement, ou mesmo slow food, pesquisem. É interessantíssimo que a gente consiga imaginar que a alimentação pode ser uma coisa lenta, que não é uma qualidade comer rápido, muito pelo contrário. Né? Ao comer lentamente, você dá um tempo para você. Vocês já pararam para pensar o que é a palavra restaurante? É um lugar onde você se restaura. Né? Restaurador, cara. Restaurador é bom que não seja rápido, né? Se você vai restaurar uma peça quebrada, um carro quebrado, vamos fazer com calma, vamos fazer direito. Né? Então a ideia de fast food, restaurante, é um absurdo. Não tem nenhum sentido. E tendo morado na Itália também, né? Tem uma dificuldade danada de aceitar fast food, então tudo lá é bastante lento. Ué, e sim, é hora de comer, é o momento de você parar a vida e comer. Né? Eu acho que é um negócio. Então, pesquise um pouquinho movimentos slow, que eu acho bacana. Eu coloquei essa estrada, essa música, as minhas citações são sempre. Eu coloquei essa música. Quando eu cito um filme, são sempre filmes muito chatos. Filmes que tem poucos diálogos, ou só tem diálogos, não tem assassinato, poucos carros estourando, etc. Mas eu peguei essa música do Sidney Miller, cantado lá pela Nara Leão e pelo próprio Sidney Miller, Desafinado que Dói. Se vocês viram o link lá, o link dos dois, isso é uma tristeza. Mas imagine que os caras estão numa final de festival de música popular brasileira, penso para a rua, o cara é desafinado. E aí eu só peguei duas frases que eu gostei, né? A estrada dizendo: não existe só um compasso para contar o que eu assisto, né? E nós estamos num momento agora de tentar enfiar um compasso só para todo mundo, que é um movimento hegemônico, dizer, todos têm que ser do mesmo jeito, e a estrada diz: não é possível que a gente se meça, que a gente se desenhe de uma mesma forma, não existe uma só forma. E a outra frase que eu gosto lá no final, quando ele, né, o violeiro diz: se esse rumo assim foi feito sem aprumo e sem destino, saio fora desse leito, desafio e desafio. Mudo a sorte do meu canto, mudo o norte dessa estrada. É uma ótima discussão da gente tentar sair daquilo que já nos dizem que é o norte, para a gente buscar sul, para a gente buscar outras direções. Né? Parece que o português é uma das únicas línguas que nortear é orientar-se. Ou seja, orientar-se, que já vem do Oriente, bem, e orientar-se é ir em direção ao norte. Por quê? Quem disse que o norte não é legal? Né? Pesquisem Torres Garcia, tá? Pesquisou o cara? Grande cara, é um artista plástico uruguaio. Você já deve ter visto com uma camiseta com a América do Sul de ponta cabeça. Não está de ponta cabeça, está de uma ponta, certo? E ele diz: meu norte é o sul. Que é uma discussão bastante interessante que a gente explica para onde queremos ir, que mobilidade é essa, orientadas por outro. É isso, não tenho mais perguntas. Tá bom? Obrigado, gente. Sandro, eu trouxe algumas contribuições, mas eu vou esperar o professor Rafael. Tem para que eu não instigue uma reflexão e ele... Só queria dar uma dica. O professor Sandro, ele disse do professor Milton Santos, do texto, uma das minhas sugestões é que vocês assistam um vídeo que se chama Outra Globalização é Possível, por uma outra globalização. Esse vídeo a gente já trabalhava na disciplina Ciência e Tecnologia no começo, nessa sala, passei muitas vezes as primeiras turmas. Eu queria compartilhar com vocês os meus diálogos. Quando eu fui convidada para ficar aqui nesse momento, eu tinha comigo que eu dialogava com muitas pessoas. Eu imaginei que eu ia dialogar com quem é da engenharia, pensei que teriam alguns alunos da ADM e não sabia que teria tantos da ciência do esporte. Eu acho isso muito legal. Então, vocês imaginam que eu adoro as baterias. Eu fiquei imaginando as várias baterias, a moçada aqui. E aqui atrás de mim, eu estava imaginando que eu estava dialogando com o Sandro, porque nós temos muita afinidade. O orientador do Sandro é uma pessoa que eu tenho muito respeito. O Marcos Sorrentino. Não! E aí, que fala...
Então, quem era o Marcos Sorrentino? Né? Um professor da Exalc, que trabalha com questões de educação ambiental, foi precursor. Quando eu estava na graduação, eu li um texto dele, que ele dizia que educação ambiental não é só eu aprender a jogar o lixo no lixo, eu não ficar produzindo resíduo, nem usava tanto essa palavra resíduo aí. Mas era assim, ó, a gente não aprende a escovar o dente todo dia, a gente também tem que cuidar do nosso lixo. O nosso lixo enquanto pessoa, do ponto de vista das comunicações. Então, guarda essa questão do Marcos Sorrentino. Aí, do outro lado, eu estava dialogando com o Rafael Dias, cujo orientador é o Renato Dagnino, que acabou de fazer 70 anos, certo? E eu ficava imaginando o Renato aqui atrás de mim, sabe, um superego. O Renato ficava imaginando qual bibliografia que o nosso querido Rafael vai trazer. E aqui em cima tinha o Paulo Freire, que eu achava, né, para mim, o Rafa, né, tem o Paulo Freire aqui, um grande educador, uma pessoa que contribuiu muito. E era uma escola de samba, então vocês imaginam, vocês estavam na bateria e tinha a velha guarda aqui, né, e eu tentando arrumar e pensar os diálogos. Então a gente vai convidar agora, porque nós temos muitos livros que nós lemos em comum, inclusive a Laís, que a gente tem em comum, e a gente vai precisar conseguir dialogar, instigando esses alunos. Então o primeiro ouça um pouco o vídeo do professor Milton Santos. Primeira turma que veio trabalhar aqui, a gente queria que sabe quando a gente anda aqui em cima da cantina, que um espaço se chamasse Milton Santos e outro se chamasse Paulo Freire. E a gente nunca ainda conseguiu fazer isso, mas acho que um dia a gente vai conseguir. Os territórios, a gente pensou que a gente ia usar muito mais esse lugar de parque sóbrio, porque deu uma aula, um aquecimento só lá, que não tem muito acolhimento, né? Mas pensem que velocidade também tem com ocupação, que a gente vai discutir depois, tá, Sandra? Porque tinha umas instigações depois. Professor Rafael, por gentileza. Professor, o orientador dele faz uma apresentação muito legal. Ele fala que os seres humanos são... Ele generaliza e diz que os corações as pessoas têm corações vermelhos ou corações cinza. Eu já falei com o orientador do Rafael que ele deveria pôr coração bege. E tem uns que estão meio, sabe assim, né? E aí, professor, vamos ouvi-lo e depois tentar dialogar. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma alegria estar compondo essa mesa também, né? Obrigado, Laís, obrigado, Sandro, Claudio, para discutir esse tema. Eu, assim como o Sandro, fiquei muito provocado pelo mote, né? Mobilidade. Então, que aqui nesse contexto de disciplina vocês estão fazendo um exercício muito legal, que é pegar alguns termos, né, que muitas vezes são tidos como dados, não dedica muita reflexão sobre, vocês discutiram na última edição, se não me engano, que é a eficiência, né, que é um negócio fundamental, que regula muito do que a gente faz, muito da nossa ansiedade, muito daquilo que a gente espera de nós mesmos, dos outros, né? Entre uma série de outras questões. Então, pensar em eficiência, pensar o que está nos ocupando aqui hoje, mobilidade, né? Um termo que, sozinho, sem estar pendurado a nada, né? Provoca essas viagens. Então, assim como o Sandro, eu também me peguei viajando, também de madrugada, viu? Perdi o sono pensando nisso. Mas foi muito legal. Eu, ao contrário do Sandro, nessa viagem chegou uma hora que eu falei, não preciso parar, vou escrever aqui algumas coisas para não perder demais. Então o resultado disso foi um texto curto que eu vou tomar a liberdade para ler, né? E se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar essa versão preliminar aqui, né? Então, eu vou tratar aqui nessa apresentação o tema que nos une aqui, absolutamente relevante no mundo contemporâneo, mobilidade. É um termo que, embora mais diretamente associado à noção de mobilidade urbana, envolve, evidentemente, outras dimensões, como a gente pode perceber nas definições do próprio dicionário. Eu estou vendo no livro ali. Então,
peguei essa definição do dicionário online, que diz que mobilidade tem a ver com característica do que é móvel ou do que é capaz de se movimentar. 2. Possibilidade de ser movido. 3. Capacidade de mudar ou de apresentar variações. 4. Possibilidade de ir para outro lugar rapidamente. E ainda 5, no sentido figurado, né? Facilidade de passar de um estado de espírito a outro. Volubilidade, constância. Então, fiquei viajando nessas ideias e tentei pensar a noção de mobilidade para além da ideia da capacidade de se mover, embora isso está sempre presente na reflexão, né? Eu vou, então, fazer essa discussão tendo como um dos principais protagonistas um artefato específico, né, que é o automóvel, mas vou procurar passar por outras questões também e ligar diferentes sentidos da ideia de mobilidade. Então, a mobilidade é um tema que tem sido tratado a partir de diferentes abordagens e disciplinas. O Sandro Arquiteto, né, mostrou muito interessante, né, essas ideias que você faz pensando no território, uma perspectiva totalmente diferente do que eu imaginaria. Eu sou economista de formação, então, para os economistas também a ideia de mobilidade é muito forte. A gente pensa, por exemplo, na questão de mobilidade de fatores de produção, mobilidade de recursos, né, mobilidade de capitais, mas, evidentemente, são conotações bem específicas. As reflexões que eu vou trazer também não tenho muitas respostas, tenho algumas provocações. Eu as situo no campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia, um campo que se consolida a partir dos anos 60 e 70, a partir de contribuições de autores europeus, norte-americanos e latino-americanos. É um campo que tem tratado de uma variedade de temas, mas tem no estudo de infraestruturas, de cidades e no estudo do papel do automóvel no mundo contemporâneo, alguns dos seus temas mais clássicos. Então, eu vou começar com alguns apontamentos sobre o papel da tecnologia no nosso mundo, passando em seguida por uma reflexão sobre a centralidade do automóvel nas grandes cidades e, finalmente, vou apresentar um argumento que, nesse momento, ainda é muito preliminar, né? Mas a ideia de que a mobilidade constitui um valor fundamental e desejável hoje, embora não acessível a todos, não igualmente distribuído. Eu vou evocar aqui alguns conceitos que vocês conhecem, porque já discutimos nas disciplinas de ingresso, né? Então, vou falar em modernidade, mundo contemporâneo, vou falar em artefatos, sistemas tecnológicos, dimensão sociotécnica, né, que é aquela interação indissociável entre a dimensão social e a dimensão tecnológica. Tá? Bem, o primeiro ponto que eu queria trazer é a noção, então, do que significa viver numa sociedade tecnológica. Tá? E aí, essa imagem é bem interessante, né? A tecnologia está aparecendo de forma evidente, na forma de telefones celulares, e está aí também uma outra dimensão da ideia de mobilidade, né? Tecnologias como essa que nos tornam absolutamente móveis, né? Fazem com que, por meio do processo de virtualização, a relação com o lugar ela seja totalmente tensionada, né? E não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma pegadinha nessa imagem, nessa foto, né? Vocês conseguem ver ali o artista, ele está camuflado, né? Isso aí também é interessante, porque é mais ou menos o que a tecnologia faz com a gente, né? Ela nos esconde. Viver numa sociedade tecnológica significa fundamentalmente viver como um mero coadjuvante, um mundo onde a tecnologia cada vez mais tem agência, né? Somem as pessoas e o que aparece em evidência é a tecnologia. Nessa direção, podemos dizer que na automodernidade o imaginário social é intensamente povoado por uma visão positiva acerca da tecnologia, geralmente compreendida
como um motor inexorável que impulsionaria a humanidade em direção ao progresso material, não apenas possível, mas também desejável. A tecnologia é o motor do progresso, né? Autores como Andrew Finger, filósofo da tecnologia, sugerem que a gente tem que tentar superar esse tipo de visão, né, que não reconhece a complexidade que existe por trás dessa relação entre o social e o tecnológico. Para ele, a tecnologia pode ser compreendida como uma espécie de moldura que sustenta as relações sociais e que tende a incorporar os valores que marcam as sociedades contemporâneas, né? Essa ideia é importante para a gente pensar depois sobre o papel do automóvel no nosso mundo, né? Tecnologia é uma espécie de moldura que sustenta as relações sociais e que tende a incorporar os valores que marcam as sociedades contemporâneas. É uma força poderosa que sutilmente condiciona nossas escolhas e nosso comportamento, ainda que nem sempre tenhamos clareza disso. É simultaneamente o produto e a força produtora das sociedades na qual vivemos. Reconhecer a indissociabilidade entre os aspectos sociais e tecnológicos que constituem o mundo que vivemos é um passo fundamental para que se possa refletir sobre os condicionantes e efeitos tecnológicos dinâmicas, como, por exemplo, da exclusão e da inclusão social, do acesso ou do não acesso, né, da forma como a gente se movimenta ou não pode se movimentar. Por meio da tecnologia, afinal, posicionamentos políticos, valores, ideologias se tornam materializados, se tornam concretos na forma de artefatos e sistemas tecnológicos. Pensando em termos de artefatos, né, logo vem a imagem do carro, no nosso tema aqui de interesse, né, e como sistema tecnológico, o que nos interessa é pensar na cidade, né, um grande sistema que é composto por estradas, prédios, ruas, calçadas, o próprio carro, evidentemente, as pessoas, as leis de trânsito, tudo isso funciona no sentido de organizar esse grande sistema complexo. A tecnologia, então, um elemento fundamental na construção do ordenamento social. Ou seja, a forma como a gente vive, a forma como a gente se alimenta, como a gente consome, como a gente produz, e por que não, a forma como a gente se movimenta, é muito resultado, né, dessa ordem imposta pela tecnologia. Mais do que simples instrumentos que nos auxiliam na nossa vida cotidiana, as tecnologias são forças poderosas que atuam sobre as atividades humanas e seus significados redefinidos, como afirmou Bicker no trabalho intitulado Vulnerabilidades em Culturas Tecnológicas. A tecnologia, então, para usar uma expressão de Pierre Levy, não é boa ou má, tampouco é neutra. Tá? A não neutralidade da tecnologia significa que ela carrega esses valores, ela carrega esses projetos políticos, carrega a intencionalidade na sua essência. Se isso vai se traduzir em dinâmicas positivas ou negativas, inclusivas ou excludentes, né? Em dinâmicas que geram sustentabilidade ambiental ou degradação ambiental, tudo isso vai depender de outros fatores, né? Ou seja, ela carrega em si esses elementos, mas a forma como esses elementos se materializam, isso depende também do entorno social. Trata-se, antes de tudo, de uma forma de organizar processos, espaços, conhecimentos, rotinas e práticas, nas mais variadas dimensões da vida. Devemos, portanto, entender a tecnologia como um elemento fundamental de nossas vidas, por meio do qual o ordenamento social é construído, e não como um conjunto de detalhes desconectados do mundo social. Nas sociedades contemporâneas, o desenvolvimento tecnológico se constitui um problema fundamentalmente político, não apenas pelo fato de grande parte das pessoas serem privadas do acesso aos benefícios por ele trazidos, mas também pela precariedade, ou mesmo inexistência, de mecanismos de controle e acesso à tomada de decisão em assuntos relacionados à tecnologia. Tais decisões, como apontou Finger, ainda cabem ao que ele chama de senhores dos grandes sistemas técnicos, né? Um range de cientistas, engenheiros, burocratas, gestores que
decide por nós, né? Evidentemente, muitos de vocês vão estar também nesse papel, vocês vão ser responsáveis por desenhar, desenvolver e conceber esse tipo de sistema, né? Então é importante que se leve sempre em consideração esse papel, porque a decisão que se tomar em termos de desenho de sistemas, desenho de artefatos, desenho de processos, desenho de organizações, tudo isso vai influenciar na vida das pessoas. A tecnologia é, assim, ao mesmo tempo, um espaço de disputa e um espaço em disputa. Tem um antropólogo chamado Brian Pfaffenberger, que tem um trabalho muito interessante chamado Antropologia Social da Tecnologia, onde ele argumenta que grupos ou indivíduos que participam do desenho de uma tecnologia ou de um sistema tecnológico são capazes de dar significado ou implementar de forma coerciva uma visão construída da sociedade. Os valores dominantes organizam as cidades, portanto, e a forma como nelas nos movimentamos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, inclusive, a formação, né, de um engenheiro, de um cientista, de um burocrata, de um gestor, ela se traduz nessas decisões que são tomadas, né? E essas decisões tomadas configuram esses sistemas nos quais a gente vai viver. Como mencionamos anteriormente, cidades são um dos temas amplamente debatidos nesse contexto. Tem um outro trabalho interessante que eu queria comentar com vocês, do Eduardo Aybar e também do Wim Bicker, sobre dificuldades encontradas nas obras de expansão da cidade de Barcelona no século XIX, no contexto do plano CEDA. Então, aí você tem um desenho desse plano de expansão e revitalização, não é uma palavra muito boa, mas é o que foi usado, de reestruturação da cidade de Barcelona. O que é interessante é que estamos falando de uma cidade antiquíssima, né? Inclusive com estruturas centenárias ou para além disso, que encontrou em determinado momento o projeto moderno, o projeto modernizante, que é essa coisa que, né, essa obsessão pelas retas, os quadrados, as avenidas, enfim, que se conectam, expressando essa ideia de ordem, né? Ou seja, aí também uma tentativa de imprimir algo que se entendia como ordem ao caos. Mas o caos é ordem, né? Como o Sandro bem lembrou. A forma de vida que se constituía na versão anterior da cidade provavelmente é bem diferente daquela que se produziu a partir daí, né? Então é uma reflexão interessante porque mostra que, para além do mapa, para além do plano cartográfico, né, para além do desenho, o que a gente está vendo aí é um jeito de viver, um jeito de se movimentar. Então, a cidade é um sistema complexo que resulta da disputa entre diferentes projetos sociotécnicos que, ao se consolidarem, definem como as pessoas ali viverão. Não se trata de um processo, claro, que se fecha, que se encerra à medida que ele se materializa. Sempre existe resistência, sempre existe a possibilidade de disputa, né, de abrir algo que aparentemente já se fechou, já se consolidou. Isso a gente observa em diferentes exemplos. Barcelona hoje, por exemplo, é uma cidade na qual vários representantes de bairro, por exemplo, se organizam para revitalizar aquelas regiões, né? Então, bairros que são abandonados, semi-abandonados, né? O poder público eventualmente não tem interesse em trabalhar ali, os próprios moradores se organizam para fazer coisas diferentes, tipo montar uma horta na praça, né? Ocupar um prédio abandonado, montar um hackerspace, coisas parecidas. Parece contraintuitivo mudar a cidade, mas essas mudam continuamente. Essa é uma frase de uma pesquisadora chamada Nick Holmes. Apesar de serem considerados espaços dinâmicos e flexíveis, exemplos numerosos ilustram como é difícil alterar o desenho de uma cidade. Uma vez constituídas, as estruturas urbanas se tornam fixas e duradouras. Como consequência, artefatos urbanos que são remanescentes de decisões e planejamentos anteriores
cuja lógica não mais pode ser aplicada, tornam-se obstáculos que incomodam aqueles que aspiram trazer a inovação urbana. Então, a história das cidades é também uma história dessas disputas entre visão do que é moderno e atrasado, do rápido e do devagar, algumas das dicotomias que o Santo apresentou. Bom, chegamos então no segundo ponto que eu queria tratar, que é a centralidade do automóvel. O carro é claramente um dos principais componentes desse sistema que a gente descreveu na cidade. É um artefato que detém significados distintos que se revelam a partir de diferentes formas de vê-lo. É, ao mesmo tempo, um meio de transporte eficiente e flexível, objeto de desejo e símbolo de status, uma forma de se proteger da violência nos grandes centros urbanos, por que não? Aquilo que alguns autores chamam de máquina que mudou o mundo, e também aquela que tem contribuído para a degradação desse mundo, se a gente for abraçar outras ideias. Né? Trata-se, de qualquer forma, de um artefato central na vida de bilhões de pessoas. E não estamos falando aqui só de quem é proprietário de automóvel. Né? Também quem não é proprietário, quem não usa automóvel, é afetado por esse modelo. Né? Em muitos lugares do mundo, e o Brasil certamente não é exceção, o automóvel molda muitas das características assumidas pelas cidades. Ao fazê-lo, contribui para esse ordenamento sociotécnico de nossas vidas. E não de forma modesta. Estima-se que hoje, quantos carros vocês acham que tem no mundo hoje? 1,2 bilhão de automóveis, né? 1 bilhão e 200 milhões de automóveis. 1 bilhão e 200 milhões de automóveis. Em 2035, estima-se que esse número vai chegar aos 2 bilhões. Ou seja, daqui a pouco mais de 15 anos, nós vamos estar na casa dos 2 bilhões. Se hoje somos algo próximo a 8 bilhões, né? Quer dizer que nós temos um carro para cada 6 ou 7 pessoas no mundo. Parece pouca essa proporção, mas não é. Né? Essa expansão rápida, ela é reflexo do rápido crescimento também das economias asiáticas. O eixo geopolítico do mundo está se movendo também. Né? Então, se os quase 3 bilhões de chineses e indianos que nós vamos ter em 2035 resolveram ter um carro cada um, como tem os norte-americanos, o mundo explode. Não tem jeito. Não aguenta. O desenho das ruas, a localização das calçadas, percursos possíveis e impossíveis, nossa ideia do que é próximo ou distante, são apenas alguns dos aspectos, materiais ou não, que os automóveis ajudaram a moldar nas cidades. Convém então retomar o que o André Gortz falou no texto que vocês leram, né? A ideologia social do automóvel. As aglomerações humanas foram divididas em infinitos subúrbios de estradas, porque essa era a única maneira de evitar o congestionamento em centros residenciais. Mas o lado oculto dessa solução é óbvio. O resultado final é que as pessoas não podem se deslocar facilmente porque estão distantes de tudo. Então, a nossa percepção de que é tudo muito longe nas cidades é reflexo também desses interesses, né? Daquela dinâmica que o Sandro estava descrevendo. O automóvel molda as cidades, mas ele molda a partir da lógica do capital. Durante o último século, então, nosso protagonista aí, né? Durante o último século, passamos de uma era em que nossa liberdade de movimento aumentou consideravelmente por conta do advento do carro, para uma era que nos impõe o papel de reféns desse mesmo paradigma tecnológico de transporte. Para muitos, isso sequer é percebido como um problema, uma vez que a ideologia dominante se encarrega de ocultar o significado de certos processos, fazendo-os parecer naturais. O carro está aí, desde antes de todo mundo aqui nascer, e parece que não tem outra opção. É natural que seja assim, mas não é. Essas coisas não são naturais. Para outros ainda, há uma espécie de indignação frente à percepção de que aqueles senhores dos grandes sistemas técnicos, imbuídos de uma racionalidade que esbarra na centralidade do automóvel, muitas vezes encontram dificuldades em fornecer alternativas a esse modelo. Então a gente tende, em outras palavras, a culpar os políticos, a culpar os
urbanistas, né? Por uma lógica que é muito, que transcende, né, toda essa dimensão, é muito mais profunda. Frente aos múltiplos problemas que se anunciam e a dificuldade em equacioná-los, a racionalidade dominante dos senhores dos grandes sistemas técnicos tende a reproduzir a receita típica do nosso tempo para qualquer tipo de constrangimento causado pelo progresso. A saída é buscar na tecnologia a solução para os problemas que a própria tecnologia cria. Meio louco isso, né? Mas é o que a gente faz. Se o ar, o solo e as águas estão poluídos, a esperança é totalmente depositada nas chamadas tecnologias verdes. Né? Quer dizer, então, nós temos uma tecnologia cinza, né, que polui tudo. Se o nosso estilo de vida produz novos riscos à saúde, não temo. Vai ter um novo remédio, um novo medicamento, um novo tipo de tratamento para resolver o problema. Para mim, a ciência e a tecnologia vão resolver isso. Se o carro, enfim, cria transtornos, qual é a solução? Basta construir mais estradas, mais vias, para que a mobilidade, a capacidade dos governos, né, possa ser não só garantida, mas ampliada. Então, a solução sempre passa por ampliar, né, mais do mesmo dentro desse modelo. E pouca alternativa a buscar. Se a gente pensar no caso do Brasil, o automóvel é com certeza algo central, né? A gente ignora as outras possibilidades de organizar a mobilidade urbana, né? Sobretudo porque há interesses muito fortes, né, que seguram essa possibilidade. Isso se torna muito evidente, né? As grandes saídas que se apontam são sempre trabalhar nessa direção, mais estradas, mais pontes, mais vias, mais túneis, né? Porque nós vamos ter mais carros. E chego aqui então no último ponto da minha apresentação, que é tentar conectar dois tipos de mobilidade. E aí queria jogar com essa ideia de mobilidade centrada no automóvel com a ideia de mobilidade social, né? E dizer como questões relacionadas à classe têm a ver com esse jogo todo que nós estamos discutindo. Começo recuperando as ideias do filósofo austríaco chamado Ivan Illich, que é autor de um dos capítulos do livro que vocês, né, também esse artigo que vocês leram. Ele dedicou boa parte da sua obra à crítica à sociedade industrial e às instituições que a sustentam. E nesse trabalho, Energia e Equidade, um dos mais conhecidos dele, publicado originalmente em 1973, o Illich argumentou que a crise, e ele sempre usa a palavra crise entre aspas, energética das últimas décadas do século XX, fortemente associada à expansão do sistema apoiado no automóvel, foi precedida por uma análoga crise ecológica. Abusa-se de ambas com fins de exploração política, afirmou. A exploração política a qual ele estava se referindo é a exploração ideológica exercida pelas classes dominantes sobre as classes dominadas, né? O automóvel é um bem que não está disponível para todo mundo. O modelo que se constitui a partir dele, porém, gera resultados negativos que são compartilhados por todo mundo, como a degradação ambiental. Então ele denuncia, né, aponta essa postura hipócrita das elites, que se beneficiava de um padrão excludente, ao mesmo tempo que convenciam as determinadas camadas populares de que essas eram igualmente responsáveis pelos danos ao ambiente. Ou seja, esses danos que eram criados por um padrão de consumo, do qual o automóvel é um importante expoente, né, beneficiava poucos, e esses poucos se defendiam dizendo que o problema era de todo mundo. Ainda que a luta de classes fosse um processo claramente importante para o Illich, ele acreditava na possibilidade de constituir um mundo para todos, né? Uma das ideias fortes dele é a noção de convivialidade, a ideia de organizar a sociedade com todas as suas diferenças, né, em um arranjo harmônico. Então, nesse sentido que ele afirma nesse texto, tanto os pobres como os ricos deverão superar a ilusão de que mais energia é melhor. Isso é um problema de todo mundo. Isso transcende essa dimensão de classe. Mas, aparentemente, 35 anos depois de escrever isso, a superação dessa ilusão ainda é
distante, né, gente? Mobilidade é um valor cultuado no mundo contemporâneo. A configuração assumida pelas grandes cidades é um testemunho disso. Até aqui tratamos a mobilidade como um elemento que está diretamente ligado ao automóvel e que se realiza fundamentalmente no espaço urbano, mas de fato trata de um conceito bem mais amplo. A própria mudança tecnológica, né? Esse motor do progresso, tem a ver com mobilidade. Se a gente for voltar em autores, os pais dessa ideia, o Marx e o Schumpeter, né, a ideia de mudança tecnológica como motor do progresso, estão ambos lidando com a ideia de mobilidade. Né? As forças produtivas movimentam a história. A dinâmica de concorrência entre empresas movimenta o capitalismo. Tá? Nos nossos tempos, também se espera que cada um de nós seja móvel. Né? A mobilidade é um valor que é imposto para nós. Nós temos que ser móveis, nós temos que ser capazes de mudar, flexíveis. Né? No mundo do trabalho, por exemplo, valoriza-se o profissional flexível, versátil, que consiga se adaptar às situações as mais diversas. Assim, espera-se que os indivíduos exerçam sua mobilidade para que cumpram o papel que lhes cabe na dinâmica de valorização do capital. Num contexto estrutural no qual não vai ter emprego para todo mundo, mobilidade tem que ser vendida por cada um de nós como uma competência fundamental que nos diferencie dos outros, para que a gente consiga uma oportunidade de emprego. Paralelamente, o trabalho em si se torna móvel. Né? Não mais precisamos estar no escritório para estar trabalhando. O trabalho informal, fetichizado sob a fábula da economia criativa, né? esse grande engodo da economia criativa, potencializa essas dinâmicas ao substituir as referências que antes eram sólidas. Demarcação entre tempo de trabalho e tempo de ócio, carteira assinada, perspectiva de aposentadoria. Né? Tudo isso se vira pó. E o que sobra são referências móveis, fluidas. A imagem que o Bauman traz, né? Saem as raízes e fica a âncora. A âncora é uma coisa que te segura por um tempo e aí quando não interessa mais você tem que levantar e colocar sua âncora em outro lugar. Entretanto, se o trabalho exige a mobilidade, seus modestos frutos não permitem que outro tipo de mobilidade social seja realizado. O trabalho é cada vez menos garantia de rompimento de ciclos intergeracionais de pobreza e de exclusão. Está clara essa ideia? Ou seja, a possibilidade de, através das gerações, os indivíduos conseguirem melhorar sua condição, que antes era uma coisa possível, hoje se torna cada vez mais improvável. Então, eu acho que a mobilidade pode ser entendida como um elemento de diferenciação social também. Né? Assim, entendo que a distribuição desigual de condições de mobilidade contribui para reforçar essas desigualdades. As pessoas que são mais móveis, elas estão melhor posicionadas. Né? As pessoas que, por algum motivo, são menos móveis, elas vão ter mais dificuldades. Aí, acho que é interessante olhar para esse esquema que o Carlos Antônio Ribeiro apresentou no trabalho dele, né? Classe, raça e mobilidade social no Brasil. Ele olhou para séries históricas longas e chegou nesse esquema, que mostra algo que todo mundo já imagina, né? Que educação é algo que modifica a estrutura social. Né? Que é possível, por meio da educação, promover melhora na condição de vida das pessoas que nascem numa situação não privilegiada. Né? O que eu queria sugerir é que é possível pensar as oportunidades de mobilidade exercendo o mesmo papel. Também sendo elas, talvez não evidentemente na mesma intensidade, mas talvez sendo também um elemento que estimula a ruptura com o ciclo intergeracional de pobreza. O acesso a condições de mobilidade, portanto, pode permitir que os indivíduos expandam suas possibilidades de realização. Né? Quando a gente relativiza a importância das distâncias,
essas condições ampliam a possibilidade de acesso a serviços mais diversos, por exemplo. Só para mostrar, ilustrar o que eu quero dizer aqui, vocês sabem que a distância entre o domicílio da criança e a escola é um dos fatores mais importantes para definir evasão escolar. Quanto mais longe a criança vive da escola, mais provável seja que ela não vá continuar lá. Então, isso fica claro aqui também. Num contexto onde viver próximo ao ambiente do trabalho é um privilégio, a capacidade de se movimentar de maneira eficiente permite que se libere tempo para o ócio, para o descanso, para o lazer, o tempo com a família e os amigos, algo que faz muita falta, né, gente? Para todos nós. Nas grandes cidades brasileiras, organizadas pelo automóvel, ter acesso a um carro é sinônimo de alforria dos precários sistemas de transporte público. Então aí também temos um diferencial, né? Quem dispõe da possibilidade de acesso a essas condições de mobilidade vai ter mais tempo livre, vai ter mais tempo para estudar, para se divertir, para estar com a família. Mais uma vez a gente vê essa dinâmica operando. A mobilidade permite que nos exponhamos a novas experiências. A gente pode, por meio dela, tomar contato com outras realidades e conhecer novos lugares, novas pessoas, novas coisas, né? Pensando, inclusive, em mobilidade internacional, a gente se expõe a novas ideias, novas culturas. É uma coisa importante para a nossa formação. Tudo isso contribui para o nosso amadurecimento. Então, a mobilidade exerce um papel importante na nossa formação e, portanto, também pode contribuir para a quebra daquele ciclo intergeracional de pobreza e ajudar a combater a exclusão social. Negar a camadas da população, as classes populares, o direito à mobilidade é um ato de violência que perpetua as escandalosas disparidades que caracterizam a nossa sociedade. Incluir essa questão de classe, nas reflexões a respeito da mobilidade, assim, parece-me um exercício fundamental. Pensar para além do carro, como a gente mencionou antes, é importante. A gente tem que pensar em outras formas, alternativas. Mas, sobretudo, a gente precisa pensar em políticas públicas, estratégias de intervenção governamental, estratégias a partir da sociedade civil, que forneçam alternativas que levem a uma distribuição mais homogênea das condições de mobilidade. O carro vai ser, com certeza, por muito tempo, um elemento importante na nossa sociedade, mas que a importância dele não seja maior que a importância das pessoas, né? Enfim, deixo aí também a lista das imagens que eu mostrei ao longo da minha fala. Fico à disposição aí para continuar o debate agora. Professor Sam, você gostaria de nos acompanhar aqui na mesa? Eu trouxe algumas sugestões de reflexões, mas eu gostaria de que primeiro fôssemos ouvir as perguntas de vocês. Acho que foram tantos estímulos, né? As respostas também. Vamos lá? Nós ainda temos tempo. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Giovanni, da engenharia. Eu vou fazer a pergunta rapidinho, porque eu tenho que dar aula no Comem agora. Você tem que se movimentar. Eu tenho que me movimentar aí muito rápido. Na verdade, tinha outras coisas na minha cabeça, mas essa sua última fala me chamou bastante atenção. Eu queria saber do seu ponto de vista, né, sobre essa questão da importância das pessoas, a importância do automóvel, do carro. Se assim, teríamos mais consequências ruins na implementação de sistemas que façam com que o carro seja mais acessível? Porque no texto, né, que a gente leu a respeito do automóvel, fala justamente dessa manobra, né, que foi feita para benefício dos magnatas do petróleo, de diminuir o preço dos carros, fazer com que ele seja mais popular. E isso, ao meu ver, tem várias consequências ruins, enfim, para a mobilidade, inclusive os congestionamentos, e fazer com que as pessoas gastem o mesmo tempo do que gastariam na vida andando, né, usando os carros. Então, como se a gente fosse um pouco de prisioneiro disso. Então, eu acredito que ampliar acesso aos carros seja realmente muito importante, mas eu queria entender do sentido de quais serão as consequências que a gente vai ter se isso acontecer, né? Porque eu vejo que
que talvez sejam muitas construções ruins, porque na verdade naquele vídeo lá que eu achei sensacional das pedras, das rochas, o que eu peguei de mensagem, assim, né, pelo menos que eu entendi melhor, foi que a partir do momento em que a roda foi criada, né, que eles perceberam que os seres humanos tinham criado uma roda, eles não só aceleraram a construção das casas, que antes eram eram mais demoradas, né, e depois foi construído tudo uma vez, mas eles aceleraram a sua própria destruição, né? Então, é mais ou menos isso. Só isso? Quem mais, gente? Eu vou fazer um comentário enquanto vocês tomam coragem. É um comentário para todo mundo, assim, não necessariamente só para vocês. Mas essa ideia que a gente tem escolhido, né? Palavras. Então, eficiência, mobilidade. E aí, com isso, a gente convida as pessoas a falarem sobre isso sem restringir o olhar, né? Como olhar para essa palavra. E aí tem saído coisas muito interessantes, né? A autoeficiência foi sensacional. Eu acho que hoje também foi muito interessante de trazer outras coisas, né? Outros olhares. Se é uma mobilidade de si mesmo, né? Do caminho da vida, ou a mobilidade olhado pelas rochas, né? Tirando o ser humano como centro desse olhar da mobilidade. Ou a mobilidade social, né? Eu não tinha pensado, me dado conta disso, né? Como mobilidade, se eu falo que eu estudo mobilidade, pode ser de fato, inclusive, mobilidade social, né? Então a gente tira a palavra do contexto da disciplina e coloca ela solta, né? Meio boiando. E aí vocês foram puxando vários fios e eu achei muito interessante. E queria comentar também um caso sobre o carro, que eu acho que enfim, é uma das coisas mais absurdas que aconteceram ultimamente relacionadas a esse tema, que é o caso da Volkswagen. Não sei se vocês ficaram sabendo, a Volkswagen fez um carro que performava de uma maneira em teste, para saber da emissão de carbono, e ela performava de uma maneira diferente quando a gente estava usando. Foi um grande escândalo, caiu o CEO, foi assim, uma coisa, vocês procurarem, tem até um filme que chama Dinheiro Sujo, Dirt Money, tem na Netflix e tal, que fala exatamente, que conta essa história, né? Então, os engenheiros, uma equipe técnica construiu de maneira consciente um carro que performava num teste para saber sobre emissão de poluição. Então, em teste ele estava ok, estava dentro dos parâmetros. Quando ele ia para a rua, para a gente usar, ele emitia 40 vezes mais do que o limite. Então, é um papo, a centralidade do carro, se a gente vai puxando os fios também, a gente acha coisas inimagináveis, né? Então, às vezes parece que é uma coisa desordenada, mas acho que tem ordens, esse ordenamento é muito, muito violento, né? É um comentário, gente. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário também. Eu chegando aqui, foi engraçado, a gente fala de mobilidade, falta muito essa questão do carro, mas às vezes a gente está tão condicionado que a gente não vê o que está tão perto da gente. Tinha um velhinho correndo, primeiro morri de inveja dele que estava correndo, queria poder estar correndo também, só que a SCA está fazendo 10 anos e a maior parte não tem calçada. A gente pensa na mobilidade, a gente pensa tanto no caminho do carro, a gente não pensa no caminho das pessoas. A própria faculdade, um espaço tão extenso e não tem a calçada, que seria o primeiro passo, literalmente, né, de garantir uma mobilidade. Né? Então, às vezes, a gente está tão condicionado que a gente não consegue nem ver o que está mais próximo assim, de coisas que poderiam ser o início, né, de alguma mudança nesse sentido, dessa mobilidade mais ampla, né, social, inclusive, e tudo mais. Né? Só explicar, me chamou a atenção chegando aqui. Mais alguém? Eu. Dialogar? Bom, a minha pergunta é uma mistura do que eu vi que o Rafael falou sobre a questão das cidades, depois que elas estarem consolidadas, serem praticamente imutáveis, né, a estrutura delas. E com relação ao texto 1, ele trazia sobre os malefícios do uso dos automóveis na vida das pessoas, e sobre a importância de tentar fazer com que essas pessoas não necessitassem mais desses automóveis. E o exemplo que o texto traz é de as pessoas terem cidades mais habitáveis, cidades ou bairros que fossem tão interessantes
importantes para elas estarem ali, e não só estarem de passagem por ali, que elas não necessitassem dos automóveis para se locomover, porque elas estariam satisfeitas no lugar que elas estavam. E aí a reflexão que eu queria trazer seria como melhorar as nossas cidades, sendo que elas são praticamente imutáveis, para que a gente pudesse fazer as cidades mais habitáveis, dessa maneira que a gente não necessitasse tanto dessa locomoção por meio de trens, por meio de carros, e pudesse simplesmente viver mais ao pé realmente, ou por meio de bicicleta, mais próximo da região em que a gente vive. Qual é o seu nome? Irian. Tem mais uma. Vamos lá. Mulheres falando. Mulheres racistas. Me chamou muita atenção a última apresentação do professor Rafael na questão da mobilidade de classe e da educação. Que a gente tem que ter consciência que essa mobilidade também é um privilégio que não é para todo mundo. E a minha dúvida é a gente, enquanto sociedade civil, qual é o nosso papel nesse processo? O que a gente faz? Se é só no âmbito político, votando, agora está tão assim, louco. E o que a gente pode fazer para melhorar isso, talvez? Acho que se tiver mais perguntas, a gente faz uma segunda rodada. Pode ser, Ju? Vocês querem começar? Posso só falar da FCA? Acho que eu sou mais velha, eu sou da primeira turma de professores que vieram para cá. Pensando nessa concepção, gente, qual foi o conceito que o pessoal da equipe utilizou para a implantação da FCA? Aqui tem um arquiteto, tem um economista, tinha uma questão de tempo, tinha que se construir rápido um prédio para iniciarem as aulas. Qual foi o conceito que vocês acham que eles utilizaram? Copiou, né, parte do prédio. Copiou o prédio, literalmente comprou o prédio copiado, mas na localização do terreno. Qual foi o conceito? Que as pessoas precisavam andar. Então, vocês preparam que podia ser o estacionamento, podia ser logo aqui, onde tem as aleias, aqui do lado, não poderia ser estacionamento? Não, o conceito do estacionamento está lá, porque as pessoas teriam que andar, né? E só que a gente, quando eu sou da saúde coletiva, o pessoal aqui do esporte, o ideal é andar em momentos que você está se descontraindo, você não está carregando peso. Eu conheci a mãe da menina que fez o desenho desse projeto. O conceito era que as pessoas era estimular a andar. Como fica o pessoal da noite, aquelas vans aqui? Não teria que ter mais espaço, né? E daí essa questão da comunidade, vocês sabiam que tem ali na guarita de pedestre, tem uma portaria invisível que não deixa a comunidade entrar aqui, que é muito difícil, quem mora no entorno entrar dentro da FCA. Vocês sabiam dessa questão social que a gente vai falar daqui a pouco? E para terminar, você sabe aonde fica a rampa? Onde tem rampa na calçada para que a gente possa vir do estacionamento para cá? Alguém já reparou nisso? Minha maior dificuldade é subir degrau, né? A rampa fica lá em cima. Então, quem tem dificuldade de regulação, ela tem que parar lá em cima, sendo que a prioridade deveria ser ter um carro que no esporte várias pessoas se machucam. O ideal seria ter uma rampa que pudesse entrar com a cadeira de roda ou muleta aqui, certo? Então está lá em cima a rampa. E os dois locais reservados também estão lá em cima. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Vamos falar do tema das perguntas que nos estimularam. Deixa eu comentar umas coisas rápidas, depois o Rafael aprofundar. O direito que nós temos que ter é direito à mobilidade, não ao carro. Nós temos que ter direito a nos mover. Se é carro, já vimos que carro não é. Né? Eu acho que essa confusão entre mobilidade e carro é uma confusão proposital. Assim que né? Trocar a palavra de mobilidade no carro é intencional. Né? A gente não consegue pensar em mobilidade se for um carro individual, etc. É interessante, tanto esquerda quanto direita, né? Quando você quer dar um incentivo, você tira o IPI de carro. Podia tirar de ônibus, podia tirar de um monte de outras coisas que não
pesassem sobre essa questão. E eu pensei isso muito com Brasília, porque a concepção de Brasília é você ter várias velocidades, mas normalmente o deslocamento devia ser a pé, porque as superquadras têm distâncias tais que você tem uma escola, uma creche, uma farmácia, um mercado dentro da superquadra, onde você pode se movimentar a pé ou de bicicleta. E depois, quando você tem que fazer alguma outra organização, talvez uma escola secundária, aí sim você precisaria de um outro tipo de mobilidade, né? Mas como existe um embotamento nosso a pensar em carro, né, acabou não funcionando. Tem gente que anda dentro da superquadra de carro. São labirintos. Quem já andou em Brasília, as superquadras são os labirintos de andar em carro. Mas tem gente que ainda se esforça porque só pensa em carro. Eu acho que o nosso papel como sociedade civil é estourar essas ideias, é mostrar o absurdo dessas ideias. Depois, com elas estouradas, aí nós vamos ver como a sociedade se organiza para dizer, então nós não temos mais carro, nós temos mobilidade. Aí você vai ver se é votar, se é fazer uma revolução, se vai ter a secretária de transporte. Aí vai ver quais são as estratégias. Mas a primeira estratégia nossa é deixar em nuas todas essas falsas ligações que fizeram com a gente, essas hegemonias que enfiam ela abaixo. Esse é o grande movimento. Aí depois, aí sim a sociedade se organiza do jeito que quiser. Não dá nem para a gente dizer como a gente faz. Né? Você citou Brasília, realmente é um absurdo ao cubo, né? Aparentemente é um negócio totalmente racional, organizado, você olha por cima, a imagem do avião, né? Mas não sou estranho que uma cidade tem um negócio que chama setor de hospitais. Você concentra serviços médicos em determinado lugar, você concentra bancos em um lugar, você concentra tipos de serviços só numa partezinha da cidade. Claro, também não é assim, você tem outra coisa espalhada, mas você tem uma concentração também de determinados tipos de serviço em partes específicas da cidade. É uma das coisas menos racionais que a gente pode imaginar, né? Mas de fato é um exemplo ao extremo do que a gente verifica em basicamente todas as grandes cidades, né? As pessoas moram, né, num lugar que é muito distante do lugar que elas consomem, que elas trabalham, que elas se divertem, né? E para operacionalizar essa mobilidade de um lugar para o outro, o modelo, como a gente estava comentando, né, encontrado pela maior parte dos países é o automóvel. Digo lamentavelmente porque os malefícios disso são evidentes, né? Então, tentando responder um pouquinho ao Giovanni, seguramente essa expansão vai trazer muitas consequências ruins, né? Em algum nível, vai trazer alguma coisa boa também, né? Se essa difusão do automóvel for uma difusão que corrige um pouco aquela desigualdade de acesso às condições de mobilidade, certamente você vai ter algum efeito positivo, mas há que se pesar o efeito negativo também, né? Há outras formas de se garantir o acesso às condições de mobilidade, essa que é a questão, né? A gente tem que investir em outros padrões que fujam dessa loucura que é o automóvel. Eu vi outro dia que a velocidade média de São Paulo agora é igual ao do início do século XX. O paulistano se movimenta a X km por hora, que é a mesma velocidade que se movimentava antes do carro. Não funciona. E aí passa pelas outras questões também, né, de como construir cidades mais habitáveis e qual o papel da sociedade na transformação da nossa cidade. Eu queria sugerir para vocês a leitura de um texto, um livro que é bem antigo, da década de 60, mas é muito legal. Jane Jacobs, A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Nesse livro ela trabalha muito essa relação do automóvel com o pedestre, né, da rua com a calçada, do perto e do longe, como tudo isso se mistura para produzir cidades muito loucas, né? E o desafio, então, me parece, como a Lívia lembrou, né, buscar soluções para tentar tornar esses espaços mais habitáveis.
Eu acho que tem muita coisa interessante sendo feita em diferentes lugares do mundo, e o que essas coisas têm em comum é que, em geral, elas partem da sociedade, dos bairros, dos grupos organizados, né? O que sugere que as administrações municipais não têm muito interesse em enfrentar essa questão de fato, né? Mas há ideias, né, de como transformar a cidade como um espaço absolutamente hostil às pessoas, hostil aos indivíduos, num ambiente que acolha, né? Então, se você tem um terreno baldio, abandonado, aquilo provavelmente vai virar um problema para a cidade. Não só por estar abandonado, mas porque pode ter uma série de repercussões, gera violência, gera falta de segurança, tudo isso. A partir do momento que se ocupa esses espaços, pode ser com uma horta, pode ser com um parque, pode ser com uma arena aberta para a população, né, ter algum acesso à cultura. Enfim, as cidades não são só espaços hostis, elas são desertos culturais, né? Tudo isso ajuda a criar essas condições, eu diria. Então, o papel da sociedade, ao meu ver, Karina, é de articular essas propostas, de sugerir estratégias, de implementar estratégias para ocupação e uso desses espaços, né? Ou seja, de disputar a cidade. A cidade tem que ser um lugar em disputa, né, entre esse modelo do automóvel, organizado a partir da lógica do capital, por um outro tipo de modelo organizado a partir das pessoas. A cidade tem que ter a cara das pessoas, não pode ter a cara do automóvel. Assim, a gente tem que brigar contra aquele modelo que, a exemplo daquela primeira imagem que eu mostrei, né, do sujeito escondido no meio do telefone celular. A gente precisa fazer as pessoas aparecerem. Tem que disputar, então, a agenda nesse nível. Estou lembrando de um dado que me deram quando eu fiz arquitetura. Você lembrou que eu fiz arquitetura, né? 1000 anos atrás. A gente dizia que São Paulo tinha 50% de vazios na cidade de São Paulo. São Paulo deve ter mais ou menos, acho que uns 70, 60 quilômetros, norte e sul, leste e oeste, equivalente a mesma coisa. São Paulo é uma espécie de 7 invertido. Se não tivesse 50% de vazios, seguramente quem mora na Zona Sul não levaria 2 horas, 1h30 para chegar ao centro, e teria metade do tempo, né? Metade dos espaços assim. São Paulo seria metade do tamanho. Então, olha como as coisas estão todas relacionadas. Então, se a gente tem que discutir mobilidade, a gente tem que discutir a cidade, como ela se organiza, né? Ter vazios na cidade, tendo gente que mora a 2 horas de ônibus do seu local de trabalho, é um absurdo, é um crime, né? Então, precisaria, talvez o papel nosso seja perceber essas questões que estão acontecendo aqui no chão, né? No nível, na escala 1 para 1, onde as coisas estão acontecendo. Estudar por que tem esse vazio, porque está morando aqui, ou as propostas muito mais simpáticas que o Rafael fez, né? Tem alguém morando aqui, não morando, né? Lá na Zona Sul de São Paulo, por exemplo. Mais alguém quer dialogar, fazer alguma pergunta? Pessoal, olha como é legal a interdisciplinaridade. Enquanto meus colegas falavam, eu ficava borbulhando de vontade de falar, porque qual é o meu referencial? Eu queria trazer para cá outros referenciais, né? A corporalidade, porque a gente falou de mobilidade. Quem anda dentro desses... E eu quero falar de quem não anda de carro, tá? Então, eu quero começar com uma poesia da Adélia Prado, que ela falou: o trem de ferro é algo mecânico. Passou montanhas, noites, virou só sentimento. Então, o trem de ferro, ele também marca uma cultura e um modo de se socializar. Mas eu vou trazer uma outra fala, que é do Guimarães Rosa, de um livro que eu amo, que eu sugiro que vocês leiam, se chama Primeiras Histórias. E aí ele está levando, o Soroco está levando a mãe e a filha para serem internados no hospício. Era a tecnologia da época, internar as pessoas no hospício. Vocês correm risco de ser internados em hospício? Agora. Aí
Quando ele coloca, né, ele está andando e tem toda aquela linguagem linda do Guimarães, e aí ele fala: o caminho do pobre é mais longe. Tá? Então eu queria trazer isso. O Rafael já disse da questão de classes sociais, há uma diferença, né? Pensem em vocês, né? Eu gasto um dia de trabalho a mais na minha mobilidade para poder trabalhar, os meus colegas também. Isso interfere na nossa vida pessoal. Então eu gostaria de estar trazendo para cá esse corpo, essa corporeidade que anda de carro ou anda a pé, tá? Então é esse corpo que é sedentário, ou esse corpo que faz atividade física, que o ideal seria fazer atividade física. E eu gostaria de trazer outra categoria que é de subjetividade, de desejo, né? Como é que é estar, né, com essas questões de mobilidade nesse sentido? E essa subjetividade que não é só individualidade, ou o consumo, o consumista, mas também um coletivo. Pensem nas tribos, nas comunidades. E eu gostaria de agregar aqui nessa nossa fala também a área rural. Nós falamos muito de cidade, mas a área rural é um lugar que o Sandro e eu também gostamos de ir, nós desenvolvemos pesquisas. Vocês sabiam? Quem aqui que morre de desejo de ter uma moto? Morre, é o maior desejo na vida. Desejo muito. Mas todos nós desejamos ter um celular, certo? Mas ninguém teve desejo de ter moto. Vocês sabiam que um dos principais problemas da saúde coletiva é acidente de moto de trabalhador rural? Vocês sabiam que em 2015 se morreu mais de acidente de moto no Brasil do que a guerra na Síria? O ministro da Saúde da época foi, a nível nacional, fazer uma proposta para que, gente, os jovens rurais, eles não têm dinheiro para comprar moto, comprar o carro. Então, o objeto de desejo é a moto. E aí, no final de semana, eles vão passear de moto na cidade. Tá? Então, vamos trazer essa questão também de agregar a área rural. Sandro Tonso. Tecnologia super importante. Laís Fraga. Qual um dos principais problemas? A agricultura familiar alimenta 70% dos brasileiros e brasileiras, certo? Qual é o principal problema, um dos principais problemas dos trabalhadores rurais? Vocês dois trabalham nessa área. Qual é um dos principais problemas? Um deles é escoar, um dos principais é escoar a produção. Eles não têm carro. Como é que você vai, estiga, produzir? É orgânico, que legal, agroecologia. Aí eu produzo alface aqui e eu vou de ônibus. A gente já conviveu assim. As senhoras vinham trazendo de ônibus verduras que ficavam murchas. Aqui do lado tem um assentamento. Aqui já se tentou ter uma feira de orgânicos. Como que chegava aqui os alimentos? A dificuldade que elas têm de vir de lá para cá. Então, essa questão de velocidade, quanto tempo demora para produzir um alface? Qualquer uma verdura, mais em média. 3 meses. Minha sugestão, para finalizando já, para vocês não saírem com angústia, plantem jabuticaba. É muito sério, é muito profundo. A minha se chama Antônia Cândida, né? Jabuticaba é o nome de uma amiga que gosta de ler poesia, porque eu sei que para ler poesia eu tenho que ter tempo. Eu demoro, né? Demora no mínimo 5 anos para produzir. Eu teria muito mais coisas para colocar e para contribuir, mas os meus colegas já falaram. Eu queria substituir 1 minuto a questão do objeto, de valor de uso, né? Depois tem todo um processo aí de mídia, de divulgação, e vai se tornando um fetiche. Eu queria falar de celular. Pessoal, é uma outra velocidade. A velocidade da comunicação, como já foi dito, vocês ficam mais de 2 horas, mais de 20 minutos no celular todo dia. Posso falar 40? Né? Muito mais, 40 minutos. Querido João Pedro, quanto tempo deveria ser legal a gente fazer atividade por 3 vezes por semana? Quantos minutos? 40 ou 1 hora?
Não tenho tempo de fazer atividade física. Eu tenho. Não, isso é sério. Vocês são livres ou vocês estão presos? Nossa. Eu queria falar agora de uma outra dimensão de mobilidade, que é a mobilidade das ideias, mobilidade dos desejos. Né? Vocês estão mais só ou vocês estão mais próximos dos amigos? Quantos de vocês já saíram com amigos para fazer serenata? Né? Quantos de vocês sentam na calçada, sentam na rua para ouvir música, para tocar? Quantos de vocês vão para cá? Sabe por que eu gosto das baterias? Porque é um momento de encontro. As baterias que tem aqui na faculdade. Né? Então, a sociabilidade é muito importante para a nossa para a saúde coletiva. E aí eu queria instigar, será que a gente não está preso ao que nos... Vocês sabem que eu acolhi uma pessoa, eu trabalho no Colmeia, gente, o cursinho pré-vestibular. Uma pessoa chegou perto de mim e pediu para ser Bolsa Saia, eu achei legal, foi super dedicada há anos, fazia gestão de agronegócio aqui, nas primeiras turmas. Nós acolhemos muitas pessoas que têm várias demandas e se sentem excluídas aqui na FCA. Achei que ela tinha sobrepeso, obesidade, eu podia dizer. Eu achei que era essa questão, não era da minha alçada me perguntar. Quando eu trabalhei com ela o ano todo, a gente tinha mais intimidade, e ela foi me agradecer. No final do ano, a gente fez uma celebração. Ela disse como era importante para ela. E ela disse, sabe por que eu vim para cá, professora? Eu era excluída da minha turma. Por que eu era excluída, professora? Porque o meu celular não era tão moderno como o das outras pessoas. Eu falei, gente, quem faz ADM? Né? Na época eu nem chamava ADM. Quem faz ADM, excluir o coleta, todo mundo trabalha. Tem muitos que trabalham. Então, esse é o motivo de eu excluir o outro. Né? Vários colegas daqui já disseram, professora, eu nunca fui em uma festa. Sabe por que eu nunca fui, professora? Na minha turma de engenharia, eles acham que eu sou descendente, afrodescendente. Não, eu sou descendente indígena. Esse menino deixou, ele perdeu a faculdade no 3º ano de engenharia porque não conseguia se socializar. Então, eu quero falar de outras prisões. A prisão do meu corpo, a prisão da minha ideia, a prisão do meu desejo. E aí eu trouxe para terminar, e já terminamos, gente, essa palavra, né, que eu acho que a gente tem que se instigar na mobilização, na mobilidade. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é pular carnaval na rua. Eu e o Sandro moramos num lugar super legal. E a Laís, porque eu sinto liberdade andando na rua, onde só passa carro e ônibus. Não é uma delícia, Laís? Não é bom? Tá? Convido vocês, sábado de carnaval, encontrei ela. Todo ano encontro aluno. Sim, porque a sensação de liberdade ela é enorme. E aí eu acho que não tem ninguém melhor para discernir isso, que é a Cecília Meirelles, né? Que liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. A gente tem liberdade andando de metrô, de trens apertados. E aí eu sinto que nesse momento histórico a gente poderia abrir muitas discussões, mas eu precisava trazer esse gráfico para vocês. Nós somos jovens, olha o número de pessoas que foram privadas de liberdade entre 1990 e 2016. São jovens. Qual é o perfil dessas pessoas que estão sendo presas? Jovens. Qual gênero? Maioria? Masculino. Qual a origem social? Qual a raça? Negros. São afrodescendentes, a grande maioria. Tá? Então, a gente tem que ampliar essa discussão de mobilidade, porque ficar preso, tem toda uma discussão por que eles são presos, né? Que a gente podia depois discutir. Aqui só está mostrando a diferença, que há uma diferença enorme de raça. Que vai ter um processo de vitimização. A gente não resolve os problemas de... Já é uma outra coisa. A gente não dá acesso à escola, não dá acesso ao emprego, e aí qual é o objeto mais desejado de ser furtado no momento, nesses últimos anos? Furtado, celular. Do que vocês foram roubados? Celular. Celular.
Tá? Por que várias pessoas já conviviam, pessoas que trabalham na Fundação Casa, antiga FEBEM, por que o menino deseja ter celular e tênis? Saibam que um aluno nosso foi tirar o tênis dele, porque eu não tenho acesso a estudar na Unicamp. Alguns alunos, o trabalho que a gente fez na comunidade, o Sandro faz bastante, os corpos de vocês são diferentes. O jeito da menina andar de chinelo e shortinhos da FCA, você está dando bandeira que ela não é daqui da comunidade do entorno. Então, nossos corpos passam signos, se movem com mais mobilidade ou não. E a gente precisa estar discutindo essa questão. Vou resumir muito, vou pular para um outro assunto, que é pelo que a Laís me convidou. Existem pessoas que têm mais dificuldade de mobilidade. E são pessoas que estão tendo um grande aprendizado, mas elas têm não só uma questão social que limita, não tem dinheiro para pagar um passe para vir estudar. Uma moça muito dedicada, a gente conseguiu, teve tecnologia de um note para pedir isenção no vestibular da Unesp, ela não foi porque ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Tem mãe que não leva no posto de saúde porque tem um passe. Tá? Então, mobilidade tem todas essas questões. Mas eu queria dizer para vocês que tem um outro movimento que vem junto nos conselhos de direitos humanos e pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Eu acho que vocês que são da DM precisam. É muito legal vocês garantirem vagas de trabalho, o pessoal do esporte, o esporte adaptado aqui na FCA tem ótimos professores, vocês são estimulados, o pessoal da engenharia, pensar que tem pessoas que podem ter uma habilidade comprometida, mas ele desenvolve outra habilidade. Vocês conhecem algum bom pianista que é cego? Né? Na história tem vários. Ele teve uma dimensão dele que é diferente, singular da nossa, mas daí ele desenvolveu outra dimensão. E eu queria contar para vocês que existem várias, tem conselho municipal que a gente pode dialogar. Eu queria mostrar que as barreiras, elas são arquitetônicas, comunicacionais, pedagógicas e principalmente atitudinais. É muito ruim quando as pessoas sentem dó, pena da gente, elas não nos estimulam a ir além das nossas dificuldades, né? Esse aqui, gente, é um congresso que teve, um congresso nacional, que a Andes, que é a nossa associação de docente, ela está chamando para pauta, não é agora só pauta salarial, a gente precisa discutir o machismo, a gente precisa discutir o respeito às diferenças, e quando a gente discute o respeito às diferenças, a gente discute que o ideal não é falar que ela é portadora de necessidades especiais, né? Esse tem um eufemismo, agora a gente está sugerindo uma outra palavra. Para finalizar, que a gente discute os vários corpos, os vários modos de se estar no mundo e as diversas vozes, que a gente se una com as pessoas que a gente não está sozinho nessa história. E o tema que agora é um novo tema que a gente queria estar discutindo com vocês, que é capacitismo. É aquele preconceito que a gente sofre porque a minha capacidade de ser professora não interfere muito porque eu manco. Interfere porque eu tenho que acordar mais cedo, porque todos os professores eu ando devagar, porque já tive pressa, né? Mas é nisso, tá certo? Então, queria que vocês soubessem que está tendo todo um movimento nacional, que no outro final de semana vai ter um seminário para discutir isso e que a gente está batalhando. Eu vou participar desse seminário e querendo que não só a população tenha direito, tenha vans, aqui em Mineiro chama transporta, que levem cadeiras de rodas, tenham rampas, tenham digitais na parede para a pessoa que tem dificuldade visual, né? Para a gente criar um mundo mais bonito, mais gostoso, mais solidário. Eu quero agradecer a Laís e eu quero terminar pelo convite. Como eu achei que a gente ia trabalhar com temas que não são muito angustiantes, porque a gente achar uma saída.
Uma saída, moçada, a gente tem comunidade, certo, Santo Rafael? Digo para vocês que estou construindo a minha. De verdade, vou morar numa comunidade, onde eu vou plantar, comer, ter cultura, tudo pertinho. Não vou mais poluir o ambiente. Tanto, né? Vou tentar poluir menos. Eu trabalho com agroecologia, quem quiser conversar, no papo depois. Para todos vocês, para a criança de vocês. O Sandro tem um filho lindo que se chama Luca, e o Rafael tem uma filha que se chama Catarina, e um filho que se chama Francisco. Então, é para vocês, a Laís também trago para você essa poesia e para todos vocês. Eu gosto de trabalhar com criança, é um livro para você. Poemas para Brincar, José Paulo Paes. E aqui ele tem o desenho de uma casa, de uma cidade onde as crianças brincam na rua. Tá? Então eu vou trazer isso. Eu andei de carro de boi, eu joguei queimada na rua. Queria que vocês também tivessem essa liberdade. Para finalizar, paraíso. Se essa rua fosse minha, eu mandava ela trilhar. Não para automóvel matar gente, mas para as crianças brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se esse mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bicho, plantas e crianças. Crianças é o nosso lado bonito, que ainda não está. Então vamos terminar assim? Pode ser?